Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 11 até o 14. Está escrito assim: Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amados, nós lemos esse capítulo 13, é um capítulo pequeno, curto, né? 14 versículos. O início desse capítulo 13 falando como nós devemos nos comportar em relação às autoridades estabelecidas por Deus. E é interessante porque aqui no capítulo 13 fala que elas são servas de Deus, ou seja, é aquilo que eu já mencionei com os irmãos, a onipotência de Deus, todo o poder e a soberania de Deus, que ele consegue lidar individualmente com cada um de nós e lidar com todas as nações, com todas as pessoas ao mesmo tempo. Então ele lida com nações, ele lida com o nosso individual, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque Deus, ele tem todo o poder para isso. Ele é o único que consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando nós entendemos isso, às vezes nós ficamos tentando levar a nossa vida cristã, achando que é nos agarrando ao molde da política, da cultura, que nós vamos conseguir mudar as coisas. Não, amados. É quando nós nos sujeitamos a Deus, quando vivemos a parte dessa cultura estabelecida. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E isso precisa ficar claro para a nossa vida. Então, nós nos sujeitamos, como está escrito ali no versículo 7, nós damos ao que é devido, nós fazemos o que é correto. Se é devido imposto, nós vamos pagar imposto, tributo, tributo, temor, temor, honra, honra. Nós vamos fazer o que é correto perante a legislação a qual nós estamos debaixo na nação em que vivemos, mas nós não pertencemos a essa cultura, nós não pertencemos a esse tipo de domínio, nós pertencemos ao domínio do reino de Deus. E aí é exatamente o que vai ser falado nos versículos 8 em diante, falando que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Por quê? Porque nós devemos viver fundamentados, pautados no amor, porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, se alguém quiser cumprir a lei de Deus, esse alguém precisa viver debaixo do amor de Deus. E aí é interessante que o apóstolo Paulo vem e escreve esses versículos que nós lemos. Façam isso o quê? Vivam debaixo do governo do amor de Deus, compreendendo o tempo em que nós vivemos. Se para aquela época ele já estava dando esse alerta, imagine para nós hoje. Porque ele diz ali, a nossa salvação agora está muito mais perto do que quando nós cremos. Isso ele falou lá no início da igreja. Imagine 2000 anos, quase 2000 anos depois, né, amados? A nossa salvação está muito mais perto do que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Porque logo, logo Jesus Cristo voltará. E então, olha como que ele diz, como que nós devemos viver. Tenham um entendimento, compreendam o tempo que vocês estão vivendo, entendam que a cada dia que se passa, a nossa salvação está ainda mais próxima. E aqui nós podemos falar, amados, tanto da questão da volta de Jesus em glória, do arrebatamento da igreja, como podemos falar da nossa vida individual. A cada dia que passa, né, está mais próximo o dia em que nós vamos deixar esse corpo aqui, a morte física,
que é natural, né? Nós envelhecermos, estarmos mais próximos da morte, do dia em que nós morreremos. Não morreremos a morte eterna, mas esse corpo físico aqui. E então, nós precisamos o quê? Despertar. É o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Despertem desse sono, ou seja, parem de viver essa letargia. Eu acho que essa palavra nada mais é, amados, do que uma palavra atemporal. Eu acho que em todas as épocas, a igreja sempre tem momentos assim de uma letargia, de um sono que parece que precisa vir alguém e dar um chacoalhão. Estava acontecendo isso aqui na igreja primitiva, e eu creio que sempre aconteceu, século após século, a igreja vai vivendo tempos, períodos, anos em que a igreja parece que fica assim meio num sono. Ei, a gente precisa acordar. E aí vem o Senhor com essa palavra de ânimo. Despertem do sono, porque a salvação está muito mais próxima do que no dia em que nós cremos. E aí o apóstolo Paulo escreve aqui, ó: portanto, vamos deixar de lado as obras das trevas e vamos nos revestir da luz. Se agora vocês entenderam que vocês são salvos, justificados, redimidos em Cristo Jesus, vamos despertar dessa letargia, desse sono espiritual, vamos acordar, porque a nossa salvação está cada dia mais perto, ou seja, cada vez estamos mais perto de vermos o Senhor Jesus assim como Ele é. E para isso nós precisamos colocar essa nova vida em prática. Precisamos deixar de lado as obras das trevas e precisamos nos revestir com a armadura da luz, com a armadura de Deus. Precisamos nos comportar, as nossas atitudes, o nosso comportamento precisa ser um comportamento de decência, como quem age à luz do dia, como quem não tem segredos a esconder. Podemos viver uma vida transparente, não vivendo em orgias, bebedeiras, imoralidade, desavença e inveja. Eu acho interessante porque ele coloca tudo aqui no mesmo pacote. Ele fala sobre orgias e bebedeiras e talvez para a maioria de nós cristãos, não, imagina, eu não vivo em orgias e bebedeiras. Para uma grande parte, não, eu não vivo em imoralidade sexual e depravação, imagina. Mas também diz que nós não devemos viver em desavença e inveja. Aí eu acho que já pega um pouquinho no nosso calo, né, amados? Aí a gente precisa rever como que nós temos vivido, como que nós temos lidado com os nossos irmãos, como que nós temos lidado com as pessoas ao nosso redor. Será que temos deixado a desavença, a discórdia, a inveja invadir os nossos relacionamentos? Aí as escrituras nos dizem: deixem isso de lado. Comportem-se de maneira como quem está debaixo da luz. Veja que é algo, amados, que não é Deus que vai fazer por nós. A palavra diz assim: comportemo-nos. O apóstolo Paulo, ele se inclui, né? Ele se inclui ali naquela atitude. Ele diz assim: nós, como filhos de Deus, precisamos nos comportar com decência, viver de maneira reta diante de Deus, correta diante de Deus. E como que nós fazemos isso? É algo que nós fazemos intencionalmente. É nós vamos fazer. É claro que é Deus que nos capacita para vivermos assim. É pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, pela atuação do Espírito Santo em nós. Mas nós precisamos nos tornar responsáveis, compreendendo que não é ficando sentado olhando para o celular o dia inteiro que essas coisas vão acontecer. Nós precisamos nos render para que isso aconteça. Nos render em que sentido? Como eu mencionei ontem, no devocional de ontem, sendo colaboradores de Deus, deixando Deus mudar a nossa maneira de pensar, deixando Deus atuar, nos transformar. Isso nós fazemos intencionalmente, amados. A nossa caminhada cristã precisa ser uma caminhada intencional, de propósito. Não é, vamos ver o que vai acontecer. Não. Eu quero isso para mim, Deus. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais viver pautado nas obras da carne. Você pode ir lá em Gálatas, capítulo 5. Tem uma descrição completa ali a partir do versículo 19. Tem as obras da carne, tem os frutos do Espírito. Nós podemos intencionalmente meditar nas Escrituras e dizer: eu não quero isso para mim.
ao analisarmos a nossa vida, se tem desavença, se tem inveja, se tem imoralidade sexual, nós podemos dizer: eu não quero isso para mim. Eu abandono isso. Eu recebo a capacitação do Espírito para viver de forma reta diante de Deus. Olha o que o versículo 14 nos diz. Ao contrário de viver desse modo dissoluto, desse modo que não glorifica a Deus, revistam-se do quê? Do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Veja que premeditar, tem outra versão que diz assim: não deis nada para a carne, não ofereçam nada aquilo que a carne deseja. Esse premeditar, oferecer algo para a carne, é ficar alimentando os pensamentos da carne. Amados, às vezes nós pensamos em obras da carne apenas aquelas coisas como eu mencionei, a imoralidade, o assassinato. Não, imagina, eu não faço nada disso. Não, eu não faço nada disso. Mas muitas vezes nós guardamos e alimentamos no nosso coração discórdia, inveja, amargura. Tudo isso são obras da carne. Que o Senhor está nos dizendo que nós precisamos o quê? Deixar isso para trás. Precisamos despertar do sono, dessa letargia espiritual. Precisamos acordar para a nossa vida como salvos, como filhos de Deus. E viver como filhos de Deus. Deixando o fruto do Espírito se manifestar. O fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Amados, que eu e você tenhamos uma caminhada intencional, proposital, que nós compreendamos que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, fomos regenerados para manifestar a glória de Deus, para manifestar a vida de Deus, e isso inclui nós propositalmente falarmos: não, eu não aceito viver assim, eu não aceito a amargura no meu coração, eu não aceito a inveja no meu coração, eu não aceito a desavença em meu coração, eu não aceito a imoralidade, eu não aceito esse tipo de vida. Eu vou viver pela graça do Senhor, pela capacitação que vem do Senhor. Amados, lá em Tito, no capítulo 2, versículos 11 em diante, fala que a graça de Deus se manifestou salvadora, e é a graça de Deus que nos ensina a viver de maneira santa, justa e reta diante de Deus nessa era presente. A graça de Deus, a obra de justificação que nós vimos desde o capítulo 1 até o capítulo 8 da carta aos Romanos, uma obra poderosa de justificação, uma obra graciosa, a dádiva da justiça que nós recebemos em Cristo Jesus pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Essa obra que é a graça manifesta de Deus para nós, essa graça nos capacita, nos dá força, capacidade para viver de forma justa, reta, santa nessa era. E é uma era perversa, a palavra diz que é uma era perversa. Mas ainda assim, o Espírito Santo que em nós habita nos capacita a vivermos de maneira que glorifiquemos a Deus. Mas nós precisamos ser intencionais. É como eu falei, não é sentados olhando para a tela da TV, do celular, pensando, premeditando. Como diz aqui, premeditar é ficar remoendo os pensamentos da carne. E remói, remói. E às vezes, amados, nós ficamos pensando na carne, como eu falei, só aquelas coisas grandes, vou colocar aqui entre aspas. Não, quando nós alimentamos qualquer tipo de obra da carne, depois você lê lá em Gálatas no capítulo 5, qualquer uma, dissensão, facção, inveja, ira, quando nós alimentamos isso na nossa mente, no nosso coração, amados, nós estamos nos desviando do foco, estamos nos desviando do caminho que Deus tem para nós. E olha aqui que a palavra nos garante que é nós que precisamos tomar essa decisão. Veja que a palavra diz aqui, comportemo-nos com decência. Ali no versículo 14, revistam-se do Senhor Jesus. Ou seja, é algo que nós fazemos.
Não é na força do nosso braço, mas é algo que nós fazemos de forma intencional. Quando nós observamos, nos analisamos e vemos assim, ei, acho que meu coração se encheu de ira e amargura aqui, não quero isso para mim, não. Aí nós recorremos a Deus, oramos, pedimos ajuda, vamos para a palavra, Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito em Ti, eu peço que o Senhor me ajude a lidar com essa situação aqui. Eu não quero guardar rancor no meu coração, eu não quero guardar amargura no meu coração, eu não quero alimentar a inveja no meu coração. Para quem luta aí com as questões de moralidade, eu não quero isso para minha vida, Senhor, e eu confio em Ti, na Sua ajuda. Amados, nós temos o Espírito Santo o tempo inteiro conosco. Precisamos aumentar a nossa consciência da presença de Deus. Ele está conosco o tempo inteiro e Ele não está conosco para ver nós vivendo uma vida carnal e terrena e pensando assim, mas eu sou humano mesmo, Deus me entende, Deus me compreende. Amados, a obra que Deus realizou por meio de Jesus Cristo é para nos capacitar, é para nos dar poder para vencer tudo aquilo que Ele já realizou lá na cruz do Calvário. Ele já nos deu uma nova vida. Para quê? Para que a gente possa viver essa nova vida. Lembra quando nós vimos lá em Romanos, no capítulo 6, o considerem-se mortos para o pecado? É algo que nós fazemos. É uma consideração, é algo que nós fazemos intencionalmente. Eu me considero morta para o pecado e viva para Deus. E é assim que eu vou viver. Amados, eu sempre falo, isso não significa que nós nunca mais erraremos, seremos perfeitos. Não é isso, amados, até porque nós estamos nesse corpo corruptível aqui, sim, estamos nesse mundo corruptível, mas nós não podemos nos conformar. A palavra fala isso, não podemos o quê? Nos conformar, precisamos desejar, ansiar pela presença de Deus, pela atuação de Deus, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, crendo que Ele vai nos capacitando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos ajudando. Por quê? Porque Deus é assim, Ele é poderoso para todas as coisas e Ele já conquistou para nós uma natureza compatível com a natureza dele. Amados, nós recebemos a natureza divina. Nós temos a natureza espiritual de Deus em nós. E mais do que isso, Ele depositou o seu próprio Espírito para viver em nós, para nos ajudar, nos aconselhar, nos instruir, nos corrigir, para ser o nosso mestre, para ser aquele que nos capacita, que nos guia, que alinha todas as coisas em nossa vida. Nós precisamos intencionalmente nos render a esse modelo de vida. É o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para o povo de Roma. E ele diz assim, olha, a noite está quase acabando. Despertem desse sono, acordem. Parem de viver como se vocês pertencessem a esse mundo aqui. Parem de viver como vocês viviam antes de nascer de novo. Vivam de maneira a glorificar a Deus. Vivam de maneira a que a luz de Cristo seja vista em vocês e através de vocês. Porque ele diz, revistamo-nos, porque ele se inclui. Revistamo-nos do quê? Da armadura da luz, porque nós fomos chamados para refletir a luz de Deus, para sermos a luz do mundo. Que eu e você possamos entender isso, essa vida intencional, essa vida proposital, essa vida que não fica ali esperando ou se vitimizando ou achando, não, eu não consigo, eu não posso. Amados, não é na força do nosso braço. Nós conseguimos porque Cristo conquistou isso para nós. Nós conseguimos porque é pelo poder de Cristo. Nós vencemos os obstáculos pelo poder de Cristo. Vencemos a carne e nos consideramos vivos para Deus, mortos para o pecado e vivos para Deus por causa do poder de Cristo. Da vida de Cristo que foi depositada em nós. Não pela nossa própria capacidade, mas nós confiamos no poder de Deus, na graça de Deus, na capacitação que vem do Senhor. E aí sim, intencionalmente, nós levamos uma vida que glorifica a Deus, dia após dia, de glória em glória. E quando erramos, temos um coração humilde de reconhecer isso e dizer, Senhor, aqui eu errei, eu não deveria pensar assim, não deveria agir assim, me ajuda nessa situação,
Por favor, isso é arrependimento, amados. É reconhecer e não só ter aquele remorso, mas é reconhecer e se render a Deus para que Ele mude. Porque arrependimento é mudança de direção. E aí, quando nós percebemos que temos uma mentalidade errada ou uma atitude errada, sempre falo, né? Atitudes erradas são consequência de uma mentalidade errada. Então, nós precisamos ver a raiz. A raiz são as estruturas mentais equivocadas. Nós vimos ontem a importância de deixarmos o Senhor transformar a nossa maneira de pensar. Então, que eu e você, quando nós errarmos, nós tenhamos essa humildade de reconhecer essa forma de pensamento minha que está errada e eu não quero mais pensar assim. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Amados, isso é em tudo. Pensamentos rancorosos, pensamentos de falta de perdão, pensamentos de ira, pensamentos de vitimização, tudo isso a gente precisa deixar embora. A gente precisa nos revestir com a armadura da luz, nos revestir com o Senhor Jesus Cristo. E não ficar ali premeditando, ou seja, alimentando os pensamentos da carne. Pelo contrário, precisamos pensar nas coisas do alto, precisamos pensar nas coisas do evangelho, nas coisas pertencentes ao reino a qual nós fazemos parte, que é o reino de Deus. Precisamos encher a nossa mente com as coisas da verdade, a verdade de Deus. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada, Senhor, porque a capacitação e o poder para que nós levemos uma vida que glorifica ao Senhor vem de Ti, vem do Teu Espírito. Foi o Senhor mesmo que depositou da Sua vida em nós para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos ajudar. Muito obrigada por isso, Pai, porque é na dependência do Senhor que nós podemos ser luz nesse mundo. É dependendo da capacitação e reconhecendo, sendo intencionais em nossa caminhada, reconhecendo o quanto dependemos de Ti, o quanto precisamos da atuação do Senhor em nós, o quanto precisamos da transformação do Senhor em nós. É vivendo assim, Pai, que de fato nós vamos manifestar a vida de Cristo sobre a terra. Vamos de fato ser representantes de Cristo sobre a terra. Pai, a minha oração é que o Senhor me ajude e ajude os meus irmãos. Que nós possamos reconhecer todas aquelas áreas que ainda têm estruturas mentais terrenas, naturais e que nós precisamos abandonar. Todas aquelas áreas de comportamento que nós temos nos comportado de forma carnal, que nós possamos reconhecer isso, abandonar isso e nos revestir da armadura da luz, nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Que todos os dias nós possamos orar a Ti, nós possamos ter comunhão contigo, porque assim, enquanto nos relacionamos contigo, o Senhor vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé, nos tornando a sua imagem e semelhança, como está escrito em 2 Coríntios 3,18. À medida que contemplamos, que nos relacionamos com o Senhor, vamos sendo transformados à sua imagem. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos essa vida. Uma vida intencional, uma vida proposital, uma rendição a Ti, algo que nós fazemos porque Te amamos, porque queremos de fato viver a salvação que o Senhor conquistou para nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver assim. Ah, Pai, aqueles meus irmãos que estão meio letárgicos, meio adormecidos, que eles sejam despertados nesse momento, nesse tempo. Em nome de Jesus, que nós possamos acordar e entender que a nossa salvação está cada dia mais perto e que nós possamos viver como filhos da luz que nós somos, não nas obras infrutíferas das trevas, mas vivendo nos frutos maravilhosos do Teu Espírito, do Teu reino, Senhor. Que eu e os meus irmãos nos rendamos a esse modelo de vida, Pai, em nome de Jesus, e que em tudo a nossa vida seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.